todos. Pode? Boa noite a todos. Hoje nós temos nosso primeiro culto presencial de 2021, também online ainda junto. Vamos então louvar a Deus. Decidiu me amar e então
Boa noite a todos. Pode se assentar. Gostaria de saudá-los nessa noite com o texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 15, que está escrito: Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. O mundo está cheio de pessoas e famílias amarguradas. E eu acredito que o que há mais de parecido com o inferno nessa terra é uma família amargurada. Sabe, aquele clima pesado, assim, tem ofensa, tem um bloqueio, o clima é totalmente fechado, tem desânimo, sentimento de ser incapaz, a pessoa tem sentimento de, sou um coitadinho, não consigo fazer nada, e tem medo de superar, tem medo de avançar, seguir em frente. E a amargura conduz ao pecado. Diversos tipos ela pode estar conduzindo. E também a amargura não permite liberar o perdão. E como no versículo escrito sobre a raiz da amargura, a raiz da planta, ela afeta diretamente seus frutos. Então, quando há uma raiz de amargura em nosso coração, isso vai gerar frutos. E os frutos não são bons. Mas há esperança em Jesus Cristo. Não há, na terra, tristeza que o céu não possa curar. E conforme Romanos 8, versículos 38 e 39, nada, absolutamente nada, nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem coisas do presente, nem do futuro, nem do passado, que é a amargura. São coisas do passado que não foram resolvidas. Nada disso pode nos separar do amor de Deus. A amargura, ela não pode nos excluir da graça de Deus. Ela não tem esse poder. Por isso eu convido vocês, em sua casa, tirar um momento e escrever tudo aquilo que te perturba, aquelas coisas que estão no seu coração, toda essa amargura, anotar elas e colocar diante de Deus isso. Porque Deus pode e Deus vai nos libertar se a gente se entregar a Ele, confessar tudo isso que tem no nosso coração nos amargurando, confiar isso a Ele. Confie. Vamos orar? Senhor, te agradecemos pela nossa vida, te agradecemos pela oportunidade que nós temos de prestar culto a Ti, e também queremos, Senhor, colocar diante de Ti aquilo que nos perturba, aquilo que tem incomodado nosso coração, aquilo que nos impede de prosseguir, toda essa amargura, Senhor. Queremos confiar em Ti, que Tu pode nos curar, Senhor. Tu pode nos livrar disso, de todo esse peso. Em Teu nome que oramos. Amém. Bom, para vocês que estão assistindo online, vocês podem colocar nos comentários, tanto do Facebook quanto do YouTube, seus pedidos de orações, agradecimentos, que no final do culto será orado por eles, e também comentar de onde você está assistindo, dar uma boa noite aí para o pessoal, e também se é a tua primeira vez aqui, a gente vai ter alegria em citar teu nome também. Então vamos continuar com o nosso momento de louvor.
és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre te amarei. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu amo e adoro diante dele, eu me prostro. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu amo e adoro diante dele, me prostro. Em sempre na paz, só por ele eu viverei. Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre te amarei. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu amo e adoro diante dele, eu me prostro. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu amo e adoro diante dele, eu me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Pode se sentar. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí, o pessoal que está aqui presencialmente também. Que bom podermos estar junto com vocês, quem está online junto com a gente nesse momento. Quero ter uma palavra de oração. Nosso Deus e nosso Pai, nós pedimos que o
Senhor envie agora o seu Santo Espírito, assim como já tem enviado sobre nós, mas que por meio da sua palavra também o Senhor mesmo fale conosco, essa palavra trabalhe na nossa vida, transforme a nossa vida, Senhor, que essa palavra vivifique, que essa palavra frutifique, que essa palavra confronte, que essa palavra console e conforte nossas vidas. É o que nós pedimos e oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Que bom que podemos estar aqui reunidos. Nós nos reunimos em nome do nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele quem nos convida, Ele que nos recebe, é Ele que quer também falar conosco. Ele quer ter algo a ver com a nossa vida, Ele quer falar, Ele quer se dirigir pessoalmente e individualmente a cada um de nós. Ele sabe o que nós precisamos, Ele sabe qual é a nossa necessidade e Ele tem a sua palavra para nos dirigir, para nos dar princípios, para nos dar orientações na nossa vida, para colocar a nossa vida nos eixos, colocar a nossa vida do jeito que nós devemos viver. E também na noite de hoje, a palavra que eu tenho para trazer para vocês, talvez ela é uma palavra, é um discurso, algo que nós não gostamos tanto de abordar ou de falar. Nós preferimos escutar mais momentos alegres, coisas boas, vitórias, sucessos, grandes realizações, mas a vida não é feita só disso. E eu quero trazer para vocês a palavra bíblica que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 4, os versos 1 até 13. E eu vou fazer a leitura aqui do jeito que o Evangelho de Lucas, ele nos conta essa história, a história da tentação de Jesus. Você pode acompanhar esse texto na sua Bíblia, no seu celular. Eu já disse isso diversas vezes e vou dizer de novo. A Bíblia no papel, ela tem as suas vantagens, né? A gente consegue folhear, olhar mais rápido e tal. Mas se você tem o celular, você tem que ter a Bíblia no celular, porque isso nos facilita em diversos momentos, né? Baixa algum aplicativo da Bíblia e aí você pode também acompanhar na sua Bíblia essa leitura. Evangelho de Lucas, capítulo 4, os versos 1 até 13, a tentação de Jesus. E o texto bíblico então, Lucas 4, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor o seu Deus e só a Ele preste culto. Verso 9: o diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Até aqui a leitura desse texto. Eu não sei se você já se deu conta disso, mas nenhuma outra religião no nosso planeta, a não ser a fé cristã, destaca
o quanto Deus exige a totalidade do coração humano para Ele. Qualquer outra religião, você segue ali os seus ritos, faz algumas coisas e tal, mas em nenhum outro momento, nenhuma outra situação, a não ser a fé cristã, ela nos exige a totalidade do nosso ser, do nosso coração, voltado completamente para Deus. Ou a nossa vida é vivida na presença de Deus, ou nós estamos vivendo escravizados a Satanás ou a outros modelos de destruição da vida humana. Não tem meio termo, é um ou outro. E por outro lado, somente a fé cristã revela um Deus que se integra de tal maneira na estrutura humana que assume cada uma das características da humanidade. Em nenhuma outra religião há um Deus que se torna homem de tal maneira como Jesus se tornou. Há um Deus que se torna ser humano do jeito que Jesus se tornou, assumindo a totalidade daquilo que é ser humano e ao mesmo tempo vencendo, sendo aquele ser humano que Deus planejou que nós fôssemos. Sobre o nosso texto, a nossa leitura, o ministério público de Jesus, ele está iniciando aqui. Os primeiros capítulos do Evangelho contam o nascimento de Jesus, a sua infância, né? Tem até aquela história que ele foi lá no templo, ficou em Jerusalém no templo, e os pais de Jesus foram embora, né? Um dia depois só se deram conta que ele estava lá e tal. Depois conta a história do João Batista, né? Os preparativos para o início do ministério público de Jesus. Temos o batismo de Jesus, a genealogia de Jesus, se você olhar ali os capítulos anteriores do Evangelho de Lucas, e agora inicia publicamente o ministério de Jesus. E a gente imagina assim, bom, ele vai iniciar com tudo, só com sucesso, só com grandes realizações, está no início, está dando tudo certo. Só que não. O ministério de Jesus inicia com o relato da tentação, a procura por uma vida sem problemas, por uma vida de sucesso, onde dá tudo certo. Ela não vem de Deus. Essa promessa de que você só vai ter vitória, só vai dar tudo certo para você, ela não vem de Deus. Quem fala isso é o diabo. O diabo diz, você não vai passar necessidade, você vai ter toda a glória e a fama do mundo, você não vai ter problemas. Isso é o diabo que promete para Jesus. O Espírito Santo levou Jesus para ser tentado. Ele ficou 40 dias passando fome, no deserto, sozinho, com dificuldade. Veja como nós às vezes invertemos, né? Aquilo que é de Deus e aquilo que na verdade não é de Deus, mas é do diabo. Nós vemos nesse relato da tentação de Jesus uma comparação com a tentação que Adão e Eva também passaram. Um pastor aí dos nossos dias, brasileiro, Josemar Bessa, ele disse que Eva preferiu dar ouvidos à palavra da serpente, porque a serpente falou aquilo que ela quis ouvir. Ela sabia o que Deus tinha dito. Ela lembrava ainda, Adão também. Mas eles preferiram dar ouvidos à serpente, porque a serpente falou aquilo que eles queriam ouvir. Em ambas situações, tanto na tentação de Adão e Eva, quanto na tentação de Jesus, Satanás põe em dúvida o que Deus tinha dito e distorce as palavras de Deus.
Vocês não podem comer nada? Perguntou a serpente lá para Adão e Eva. Quando não era bem assim, né? Ele distorceu aquilo que Deus tinha dito. E aqui para Jesus ele disse: se você é filho de Deus, então você faz isso. Deus disse que enviaria anjos para te sustentar. Ele inverte a situação. Em ambas as situações, Satanás faz promessas que não eram reais. Na verdade, ele não poderia sustentar essas promessas. Ele promete algo que eles já tinham, ou que, embora não fosse, que não era aquilo que eles precisavam, embora talvez não fosse visível aos olhos descrentes, né, aquilo que eles já tinham. Satanás prometeu: vocês nunca vão morrer. Mas eles não iam morrer. Eles já tinham isso, não precisavam comer a fruta proibida. Para Jesus ele promete: eu te dou todos os reinos do mundo, eles me foram dados. Desde quando? Ele usurpou os reinos do mundo. Quem ganhou os reinos do mundo foi Jesus, por meio da cruz. Ele prometeu aquilo que não podia dar. No entanto, há uma diferença entre essas duas tentações. Enquanto o primeiro Adão caiu, o segundo Adão, o novo Adão, Jesus Cristo, ele venceu. E essa é a boa notícia desse texto. Esse é o Evangelho para nós. Isso é vitória, é anúncio de salvação para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para as nossas tentações, para as nossas lutas. O novo Adão venceu. Jesus venceu a tentação. Nos versos 1 e 2, o nosso texto diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado pelo Espírito Santo, foi levado no Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Durante 40 dias ele foi tentado pelo diabo. Sim, aqui Satanás realmente tenta Jesus. Satanás aqui nessa história revela que ele é o opositor da vida humana. Ele é aquele que está contra nós. Não é Deus que está contra nós. Nada pode nos separar do amor de Deus. Mas Satanás está contra nós. E a vida humana, nesse sentido, ela também é uma vida em oposição a Satanás. E a tentação de Jesus também nos conta isso. Mas há algo mais nessa história. Não foi Satanás que levou Jesus lá no deserto para ser tentado. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Isso aqui mostra a comunhão que ele tinha com o Pai, com o Espírito nesse momento. Ele não foi tentado porque ele estava longe de Deus. Ele foi tentado estando o mais perto, o mais próximo de Deus, do Pai que se podia. A Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, não havia se rompido. E é o Espírito Santo que o leva ao deserto para ser tentado. E Jesus passa 40 dias em jejum no deserto. Era essencial esse tempo para provar o que havia no coração de Jesus, para Jesus se esvaziar de qualquer outra ilusão que ele pudesse ter a respeito da sua vida, do seu ministério, da sua existência. A gente fala do ministério de Jesus, mas é o sentido da vida de Jesus, porque ele estava ali. Ele precisava ser esvaziado de qualquer outra ilusão que não fosse aquela que era a razão dele existir. Guilherme Yamarino, ele é um cantor aí, até nós cantamos uma das músicas deles hoje, né, do Projeto Sola, e ele fala numa determinada palestra sobre o deserto, como Deus trabalha na vida humana no deserto. Ele diz: no deserto, a nossa necessidade é provada,
nós passamos fome e sede, somos obrigados a aprender a dependência de Deus. No deserto, nossa autossuficiência, somos suficientes sozinhos. No deserto, a nossa autossuficiência é humilhada. No deserto não existe nada para se gloriar. Não dá para se gloriar na areia quente ou na noite fria, não tem nada para mostrar para os outros. No deserto não existe controle. Deus destrói todos os planos, não temos controle de nada. No deserto, nossos desejos são desnudados, são evidenciados. O deserto faz perder a noção, faz com que a gente perca a noção errada de que podemos decidir sobre o nosso destino. E não é à toa que a pandemia muitas vezes ela tem sido comparada a um tempo de deserto, simbolicamente. Não só na vida do cristão, na vida de todas as pessoas, um tempo de deserto. No entanto, também é no deserto que Jesus experimenta e ele é guardado e cuidado, esse ser cheio do Espírito Santo, guardado e cuidado pelo Pai. Os versos 3 e 4 do nosso texto nos dizem: o diabo disse a Jesus, a primeira tentação: se és o Filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. Jesus então respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Satanás levanta dúvidas sobre a filiação de Jesus. Será que é verdade que você é realmente filho de Deus? O filho de Deus não pode passar fome ou necessidade. O filho de Deus não passa privação. Um filho de Deus não fica doente. Um filho de Deus não pega a Covid. Talvez você ouviu alguma coisa assim nos dias de hoje. A sugestão de Satanás é que a identidade de Jesus, o valor de Jesus, a posição de Jesus como Filho de Deus não tem valor se ele não conseguir provar isso de alguma outra forma, a não ser por meio daquilo que ele ouviu. Às vezes também na nossa vida é assim, nós corremos atrás de tantas outras coisas para tentar encontrar algum valor, para tentar nos sentir amados, importantes. E de repente, a coisa mais importante que existe na face da terra é alguém receber o nome de Filho de Deus. E todos aqueles que receberam a Jesus como seu Senhor e Salvador, a esses deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, de serem adotados, de serem feitos filhos de Deus, filhos do alto. Não há nada mais importante do que isso. Só que Satanás então diz para Jesus: você precisa comprovar isso de alguma forma, você não pode confiar só naquilo que você ouviu. Você deve provar isso de alguma forma. Usa os teus poderes aí para os teus próprios bens, para o teu próprio interesse, para a tua própria necessidade, para suprir as tuas necessidades pessoais. Transforma essa pedra em pão. A resposta de Jesus vem exatamente daquilo que Deus falou. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, daquilo que Deus fala. Muito interessante, quase que uma ironia que Jesus usa, Satanás duvida daquilo que Deus falou, e aí Jesus diz para ele: mas não é só de pão que se vive, a gente vive daquilo que Deus fala. Então tem que confiar naquilo que Deus falou. Nós não temos esse poder de Jesus de transformar pedras em pão. Ou vocês têm? Eu não tenho. No entanto, nós temos outras capacidades, outros dons, outros talentos, outras coisas, outros recursos. E ainda que nós não temos o poder de transformar pedras em pão, talvez o nosso grande problema seja esse.
pensar que nós precisamos de pedras fazer pão. E aí a gente usa todas as nossas forças e capacidades e passa por cima de tudo e de todos e coloca esse como o primeiro objetivo da nossa vida: transformar pedras em pão, conseguir dar conta daquilo que nós temos necessidade. E aí usamos tudo o que temos, recursos, dons, tempo, só para suprir nossas necessidades pessoais. A resposta de Jesus, nem só de pão viverá o homem, nos lembra que o ser humano não é simplesmente um animal, vivendo no nível das necessidades físicas. O ser humano deve interessar-se por coisas além do pão. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É isso que temos que buscar. E as outras coisas, elas serão acrescentadas. No nosso trabalho, no nosso dia a dia, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a confiança, a dependência de Deus. E o pão que nós temos necessidade, Deus vai dar um jeito de suprir. Esse nos é acrescentado. Isso não quer dizer aqui que a gente vai ser preguiçoso, não vai trabalhar, mas não vai se desesperar por isso. Deus tem maneiras de nos sustentar que vão além do que podemos imaginar. Depois dessa palavra de Jesus, o diabo tenta mais uma vez, e essa é a pior tentação. No Evangelho de Mateus ela está no final. Aqui Lucas ele pensou: não, esse negócio é tão sério que eu tenho que botar isso aqui logo, contar isso aqui logo para as pessoas. E aí ele vai dizer, verso 5: o diabo levou Jesus a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Dá para fazer isso? Mostrar num relance todos os reinos do mundo, né? Parece que aqui o diabo tentou dar uma enganada em Jesus até, né? Se já não fosse tudo uma enganação, né? E disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles, todo o esplendor. De alguma forma, o diabo é chamado de príncipe desse mundo, porque quando nós não rendemos glórias e louvor a Deus, nós estamos rendendo glórias e louvor ao diabo, estamos adorando a Satanás. E os reinos do mundo que não servem a Jesus, de alguma forma eles estão dizendo: nós servimos a Satanás. Lucas, o evangelista, ele enfatiza que o diabo mostrou os reinos do mundo para Jesus com o seu esplendor, a sua pompa, a sua glória. Com isso ele quer dizer que todas as coisas, todos os poderes, todas as riquezas, todas as glórias deste mundo, tudo aquilo que esse mundo consegue alcançar, estaria aos pés de Jesus. De alguma forma, Satanás está dizendo para Jesus: existe uma possibilidade de você instaurar um reino nesse mundo, Jesus, um reino de justiça, um reino onde as coisas vão dar certo para todo mundo, um reino onde, Jesus, você pode se preocupar com o bem-estar do povo, as coisas boas vão acontecer para as pessoas. Você não quer fazer o pão lá só para ti mesmo, né? Cuidar só, pensar só nas suas necessidades. Então eu vou te dar a oportunidade de você suprir as necessidades de todo mundo. Olha, você pode fazer o teu reino do jeito que você quiser. E aqui ele promete um reino maior do que o Império Romano, com mais poder do que o Império Romano da época. E se fosse hoje, ele diria: você vai ter mais poder do que o Império Americano, do que os Estados Unidos, do que a China, do que a Rússia, do que qualquer outro conglomerado, qualquer outra indústria, qualquer outro poder que tenha nesse mundo. E você pode fazer as coisas do teu jeito. Só tem um porém. Para isso você precisa abrir mão de Deus. Você pode até adorar Ele lá na igreja, pode até levantar as mãos para Ele no culto, cantar bonito, mas aqui agora no dia a dia você tem que andar com os meus caminhos. Para vencer você tem que usar os métodos do mundo. Você tem que fazer um acordo onde os fins justificam os meios. Você vai ter que adorar o pai da mentira, vai ter que adorar a maldade.
Jesus teria que abrir mão da sua vocação, abrir mão do seu chamado. Ele não se identificaria com os pecadores, porque nesse reino só os justos teriam espaço. Ele teria toda a glória e reconhecimento terrestre, mas ele não teria nascido na manjedoura, ele nasceria num palácio. Os humildes seriam esquecidos. O chamado de Jesus, porém, era outro. O chamado de Jesus era para a cruz e não para a coroa, não para a coroa desse mundo. Era o caminho da humildade e não da glória terrestre. De novo, Jesus é bem curto na resposta, está escrito: a adoração deve ser exclusiva a Deus. Isso implica em todos os aspectos da vida, não só religião, na ética profissional, no trabalho, no jeito de falar, nos relacionamentos, na vivência da sexualidade e assim por diante, em todos os aspectos da vida. Bom, aí talvez depois dessa história Satanás pensou, mas eu tenho ainda um trunfo na minha mão. E aí a Bíblia conta nos versos 9 a 12 que o diabo levou Jesus a Jerusalém e colocou ele na parte mais alta do templo e disse: te joga daqui para baixo. Eu não sei se Satanás ali, a gente não tem como saber, né, o que está na cabeça do diabo. Se ali ele queria que Jesus, tem uma cruz lá na frente, Jesus. Então talvez em vez de tu passar pela cruz, né, te joga daqui para baixo. Quem sabe ele morre antes, né, de passar pela cruz. Não sei se Satanás pensou isso, né? Mas ele diz, porque está escrito, e agora ele cita a Bíblia, inclusive. Os anjos vão te guardar, né? Se você é filho de Deus, olha, Deus não vai deixar que nada de ruim te aconteça, Ele vai mandar os anjos para te proteger. E aí talvez a tentação seria dupla aqui para Jesus. É porque aí todas as pessoas iriam pensar e olhar, nossa, né? Uau, né? Que milagre poderoso. Todos iam ter a sua atenção chamada, né? Iam perceber, esse Deus aí é poderoso mesmo, a gente tem que adorar Ele. Ou então aqui a tentação também poderia ser no sentido de presunção, de pensar, olha, eu sou tão importante assim que o Pai não pode me abandonar de qualquer jeito, deixa eu provar se eu sou tão bom assim, afinal de contas, né? Deixa eu testar aqui a fidelidade de Deus. E aí Jesus, ele é bem curto e grosso, né? Dito está: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Jesus rejeita a sugestão. Não cabe ao ser humano colocar Deus à prova. Deus não precisa isso. Ele não precisa provar que Ele é Deus, não precisa provar nada. Ele é Deus, ponto. E a Bíblia diz que, tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou Jesus até a ocasião oportuna. Jesus não tinha nenhum recurso especial aqui em suas mãos para vencer a tentação, a não ser aqueles que nós também temos: a Escritura e a comunhão e a presença de Deus por meio do Espírito Santo. A Bíblia e o Espírito Santo são as duas coisas que nós também temos. A Bíblia diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo quando ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado. Isso implica em comunhão, isso implica em tempo com Deus, isso implica em dedicar-se à oração, à leitura da palavra, à meditação na palavra, a se perguntar o que a Bíblia está dizendo para mim, o que esse texto tem a ver com a minha vida, o que Deus quer mudar na minha vida, o que na minha vida não está de acordo com a vontade de Deus, ou como Deus está orientando a minha vida, como Deus está dirigindo, que princípios eu tenho que ter na minha vida para que eu também esteja andando de acordo com a vontade de Deus. Quais são os valores da minha vida? Quais são os princípios pelos quais eu vivo? É tirar tempo
para que o Espírito Santo molde a nossa vida por meio da palavra. A palavra e o Espírito sempre estão juntos, nunca um separado do outro. E isso é o que nós temos nas nossas mãos também. E o diabo deixou Jesus. Jesus venceu. Aquele que antes havia vencido toda a humanidade foi vencido agora por Jesus. Só que o texto também diz que o diabo deixou Jesus até uma ocasião oportuna. Isso também nos ensina. Na nossa vida não há isenção de tentação. Também no nosso dia a dia. Poxa, venci aquela tentação, né? Venci essa situação, continuei fiel, não duvidei, não abandonei o Senhor, não caí em tentação. Mas amanhã continua. E a tentação final é essa, né? A presunção, né? Poxa, agora eu sou um bom cristão, né? É o que Satanás queria que Jesus pensasse. Agora eu sou bom, Deus tem que cuidar de mim, nada vai dar errado. Mas a tentação continua ali, até o dia em que nós estaremos com Jesus na eternidade. Aí não vai ter mais tentação. Lembre-se, ser filho de Deus não é exigir o suprimento das suas necessidades pessoais. Ser filho de Deus não é exigir que você não tenha problemas, mas confiar que Deus irá suprir o necessário. Ser filho de Deus trata-se de confiança. Ser filho de Deus não é exigir sucesso ou prosperidade para você, mas ter como objetivo na vida que o reino, o nome de Deus sejam glorificados. Dedicar-se inteiramente a Deus, em casa, no trabalho, na igreja, na praia, no campo, onde estiver, em todos os momentos. Ser filho de Deus trata-se de dependência. Ser filho de Deus não é ter ou exigir o controle sobre o Pai. Faz o que eu estou mandando, Pai. Não. Mas deixar Deus ser Deus. Aprender a ser grato por ter sido aceito como filho pela graça de Deus. Não é merecimento, é graça, por meio da fé e da confiança total em Jesus. Ser filho de Deus trata-se de submissão, confiança, dependência e submissão. Eu quero orar com vocês, que Deus também nos carregue nas nossas tentações diárias. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nós te rogamos que também o Senhor não nos deixe cair em tentação, mas que o Senhor nos livre de todo o mal. Nós te rogamos, ó Pai, porque a nossa vida ela está em oposição a Satanás, mas também a tentação, o deserto, ela desnuda a nossa alma, desnuda o que está ali dentro da gente. E nós te pedimos, Senhor, que aquilo que não é de Ti, isso também seja tirado. Se na nossa casa, se no nosso trabalho, se no nosso dia a dia, se nos nossos objetivos de vida, estamos, Senhor Deus, seguindo os padrões de Satanás, adorando a Satanás. Abre os nossos olhos também nesse momento, para que possamos confessar isso e abandonar aos pés da cruz todo o nosso pecado. É o que te rogamos, Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor venceu. Amém. Eu quero chamar o Davi aqui. O Davi vai trazer os avisos aí pra gente, também esse momento aí onde a gente vai ver quem está junto, quem está aí conosco no culto. Bom, primeiramente eu queria anunciar aqui os aniversariantes, e se seu nome não for citado,
nos avise, se você está online aí pelos comentários ou vocês que estão presencial, avise depois o Roberto, pode ser pelos comentários ou também pelo WhatsApp, né? Para ser citado na próxima semana. No dia 19, o Roberto estava de aniversário. E também no dia 19 é o aniversário de casamento da Betina e do Roberto. Parabéns a vocês dois também. No dia 21, o Ziga Miller. Dia 22, o Silas Grangeiro. Dia 23, o Davi Félix. E hoje é dia 24, né? Hoje, dia 24, aniversário de casamento da Nilve e do Silas. Inclusive o Silas faz aniversário dia 22 e dia 24 é aniversário de casamento. Amanhã, dia 25, a Mariana Tomazelli, de Pissarras. E no dia 27, o aniversário de casamento da André e da Nilva, eles são de Indaial, o irmão do Roberto, André Laemel. E a nossa programação, agenda, domingo, culto presencial e online, às 19 horas. Sexta-feira, às 9 horas, a live de oração. E no sábado, programação de jovens, às 7h07, presencial e online. E também terça-feira, dia 26, às 7h30, tem a reunião do conselho. Então, terça-feira, dia 26, às 19h30. Bom, agora vamos para quem aqui comentou, deu um oi, boa noite, quem estava participando. O José, Singrid e Eloide, a Gisele Bueno, o Helmut e a Nica, o seu Haroldo, a Dona Joana, a Elvira e a Carol Peixoto, a Elissandra Canci, acredito que seja isso, a Daniela Rocha, a Sally Dio, a Marlise Oelke, a Cris Grebin, a Sara Pscheid, o Conrado, a Hilde Ludwig, a Ruth Radins, a Nilvio Silas, o Jean Melo, o Eldo e a Alzira, a Neide Guimarães, a Evilme Grangeiro, o Edemar, esse sobrenome acredito que seja Rexigel, a Cida Kurrenbecker, a Silvana Punk e a Ana Greenfeld. E de pedidos de oração, a Neide Guimarães pediu pelo João Marcos, filho dela, que está na Alemanha e que terá que fazer várias provas e também está bem ansioso por isso. Isso, Roberto? Quero convidar, o Antônio vai mostrar a comunidade também. Boa noite para quem está nos visitando aí, né? O Natan, o Giovanni e o Christian, são do grupo de jovens. O Antônio vai mostrar aí, vai virar a câmera, e vocês vão ter que dar um tchauzinho assim, tá? Então tá, pessoal, legal. Nós vamos encerrar o nosso culto aqui nesse momento também com uma palavra de oração. A gente quer colocar esse pedido aqui da Neide, da família Guimarães. Mais alguém aqui da comunidade tem algum motivo de oração? Peço que nós nos coloquemos de pé, aqueles que puderem. Se você na sua casa também puder se colocar de pé, ou como ficar melhor para você, nós queremos ter um momento de oração.
Querido Deus e nosso Pai, obrigado por esse tempo de culto, obrigado pela palavra, obrigado pela comunhão. Serão quem está aqui presencial, de ter esse tempo também junto, e também quem não pode estar presencial, Senhor Deus, mas também pelos comentários, por esse momento de troca aí um pouquinho, né, de ver quem está junto, quem está participando, de poder também sentir-se parte da comunidade. Obrigado por isso, Pai, que é tão precioso e necessário. A gente tem também, de uma maneira limitada, mas podemos experimentar isso, que a comunhão também, Senhor, possa ser vivida no nosso dia a dia, por meio de contatos, telefonemas, conversas, possamos experimentar isso também no dia a dia, Senhor. Queremos colocar nas Tuas mãos, querido Deus, toda a situação ainda da pandemia do Covid, também os lugares, tanto no nosso país ou em outros lugares, outros países na Europa, onde, Senhor, tem um novo aumento do contágio. Em especial, nós oramos pela situação da saúde nos estados do norte do nosso país, no Amazonas, Rondônia, onde também a saúde, os hospitais estão em colapso, falta oxigênio. Senhor Deus, nós queremos orar pelas pessoas, pelos moradores ali, pedir que também haja vontade política, Senhor, e consciência na vida das pessoas que não cuidaram da saúde. Ó Deus querido, nós, pensando nos políticos que não investiram ou que de repente dinheiro foi desviado, Deus querido, nós queremos colocar isso também nas Tuas mãos e pedir pelas pessoas de lá. Também oramos pelo nosso vale, toda a situação das chuvas, que são sempre preocupantes quando há uma chuva com mais intensidade, como nos últimos dias. Senhor, colocamos isso tudo também diante de Ti, as nossas famílias, e lembramos em especial do João Marcos, Senhor, que está na Alemanha e terá várias provas, está bastante ansioso com isso. Colocamos a família Guimarães também nas Tuas mãos, ó Pai. Pedimos que o Senhor cuide deles neste momento. E assim, Senhor, todos os enlutados, pedimos que o Senhor também esteja consolando aqueles que sofrem com a perda de entes queridos. Eu quero colocar também a vida dos pais do missionário Marcos Mai nas Tuas mãos. Ambos estão internados com Covid lá em São Bento do Sul. Obrigado pelo tratamento que tem recebido, pela maneira como também o hospital lá tem dado esse amparo para a família. Nós pedimos que o Senhor também esteja cuidando dessa situação, esteja com todos os familiares, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos por isso. Amém. Que o Senhor também abençoe e guarde a cada um de vocês, e que vocês possam ser uma bênção no seu dia a dia. Amém.